Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Estamos aqui para aula de número 2 da matéria de introdução bíblica do seminário, que foi dada agora dia 8/3, para aqueles irmãos que não puderam comparecer, para aqueles que fazem o curso à distância. Então vamos lá, vamos começar a aula de número 3. Quero falar aqui uma coisa muito importante para você nunca mais esquecer, tá? Quando a gente conhece as verdades bíblicas, ou a Bíblia afastará você do pecado, ou então o contrário, ou o pecado afastará você da Bíblia. Então a matéria de introdução bíblica, irmão, ela pretende ensinar a vocês, alunos, temas relevantes como a veracidade da Bíblia, como manusear a Bíblia, dar uma síntese sobre o seu caráter histórico, tá? Dar uma visão panorâmica da história da Bíblia para os irmãos, como a Bíblia chegou até nós aqui, os ocidentais, e outros temas relevantes, tá? E a nossa aula de hoje ela vai falar sobre esses temas, tá? E vamos começar com a Bíblia, a palavra de Deus, tá? A Bíblia, a palavra de Deus. Quando a gente fala da palavra de Deus, né, a Bíblia como palavra de Deus é um assunto muito vasto e muito profundo, tá? Que nós tratamos aí, e todos nós, com especialidade nós evangélicos, né, sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, e disso nós não temos nenhuma dúvida, tá, irmãos? E, portanto, nós não temos necessidade de fazermos dessa aula uma apologia em defesa da Bíblia, tá? Porque a gente já faz isso diariamente, tá? A Bíblia, como palavra de Deus, ela fala por si mesma. O simples fato de a Bíblia chamar-se Escrituras Sagradas revela o compromisso que Deus tem com a sua palavra, tá? Com a Bíblia, né? E na Bíblia, Deus pôs o seu nome e a sua assinatura, né? As Escrituras têm o aval de Deus. Deus mesmo é o seu autor. Deus mesmo é o autor das Escrituras Sagradas. Isso nós não temos dúvida, né? Embora muitas pessoas contestem isso, mas nós temos convicção nisso, tá? E conhecendo o autor da Bíblia, facilitará para você, né, conhecer mais a Bíblia, né? A palavra de Deus diz que ao homem carnal não é revelado os mistérios de Deus, né? O mistério da palavra de Deus, mas sim ao homem espiritual, pode entender o seu processo de pecado. Quando o homem está naquele processo de entender que ele é pecador, que precisa de perdão, está se tornando um homem espiritual ali, que ele já confessou o seu coração e confessa publicamente que Deus ele já tem revelado isso à pessoa. E ninguém saberá interpretar melhor um livro do que o próprio autor, ou seja, a Bíblia se interpreta sozinha, né? Nós não precisamos de outros livros para dar mais brilho à palavra de Deus, né? Porque ela se interpreta sozinha. Onde ela deixa de falar, nós deixamos de falar. Onde ela fala, a gente fala. Nosso objetivo aqui é, claro, sim, apresentar outras linhas de pensamentos também para dar um conhecimento a mais aos irmãos, mas nossa prioridade é ficar com a visão bíblica, nada além disso, tá? Nós não queremos falar nem a mais nem a menos da Bíblia, nós queremos ficar com a Bíblia naquilo que ela prega. E quando nós observamos os termos como assim diz o Senhor na Bíblia, nós entendemos ser a confirmação de que Deus é o seu autor, tá, irmão? E por que afirmamos que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque ela é a revelação de Deus à humanidade, tá? O único livro cujo interesse é revelar Deus à humanidade. Nenhum outro livro se preocupa tanto com a vida espiritual do ser humano como a Bíblia. E ignorar a Bíblia
é ignorar a vontade de Deus, tá, irmãos? Quando a gente ignora a palavra de Deus, coloca a nossa vontade à frente, o nosso pensamento que nós achamos, isso é ignorar a palavra de Deus, tá? E nós estamos ignorando a vontade de Deus para a vida para a nossa vida. E a Bíblia é Deus falando ao homem, é Deus falando através do homem, é Deus falando como um homem, e é Deus falando a favor do homem, tá? Mas é sempre Deus falando. É, e esse nosso livro-texto, nos ensina que o aluno, ou seja, você, deve estudar a Bíblia, tá? A palavra de Deus, né? Não interessado apenas no seu aspecto literário, ou seja, só para adquirir conhecimento, para você dizer que já leu a Bíblia e tudo mais. Mas pelo aspecto espiritual da sua mensagem. Se você quer ler a Bíblia porque tentando entender seu aspecto espiritual, ou seja, se você não for cristão, né? Eu falo assim porque talvez vai haver pessoas que não sejam cristãs, né, assistindo essa aula e se você se importar com o aspecto espiritual, você vai se converter, com certeza. Você vai entregar sua vida ao Senhor, que Deus, ele pela sua misericórdia, sua palavra, ela vai fazer o efeito na sua vida, qual ela tem sido enviada, que é fazer com que o pecador se arrependa dos seus pecados e reconheça isso publicamente. Tá, gente? A Bíblia como palavra de Deus falada. Vamos ver como ela é a palavra de Deus falada. Então a Bíblia é a revelação verbal de Deus aos homens. E muitos anos de haver a escrita, né, Deus já havia falado verbalmente com o homem, né? E no tempo de Adão, de Abel, de Enoque, de Noé, não havia revelação escrita, tá? Por esse povo ainda. Tudo o que havia naquele tempo era o grande livro de Deus, ou seja, a criação de Deus, né? A natureza, as coisas que o homem podia contemplar, né? Como nós podemos confirmar isso em Salmo 19, do versículo 1 ao 3. E certo erudito disse que os astros e a natureza são os missionários mudos de Deus, tá? Por causa desses missionários, o homem tornou-se inexcusável diante de Deus. Quando lemos em Hebreus capítulo 1, versículo 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, tá? Refere-se à revelação verbal de Deus, tá? E dada antigamente a esses homens, né? Aos pais, da humanidade. E muitas vezes, de muitas maneiras, ela era dada, né? Ela era transmitida oralmente de pais para filhos e por muitos anos até que Deus tomou, né, as devidas providências, né? Talvez Deus pensasse no pensamento dele, o mundo vai evoluir, né? E quando esses homens morrerem, não vai haver mais prova da minha palavra. Então vou fazer o povo escrever isso daí, as minhas ordenanças, as minhas leis. E nós vamos ver agora a palavra de Deus escrita, né? Como é que ela vem através do tempo. A Bíblia, ela também é a revelação de Deus escrita aos homens, tá? Com o objetivo de revelar aos mesmos a sua vontade. E este santo livro é divino e humano, tá? É divino e humano. Divino porque foi dado aos homens por inspiração divina e humano porque teve participação humana. Muita gente deixa de crer na Bíblia porque diz que ela foi escrita por homens, né? E realmente ela foi escrita por homens, mas por inspiração de Deus. E não Deus ditando. Se você imagina que Deus estava ditando e o homem lá escrevendo, não. Literalmente como Deus estava falando a eles, inspirando eles a escrever, revelando eles a escrever, né? Iluminando, né? Não era bem assim. Existia o estilo literário, né, do tempo, o entendimento da pessoa, né, era escrito conforme o intelecto da pessoa, e assim Deus ia falando e as pessoas iam escrevendo como elas tinham recursos que imaginassem que era que ela estava escrevendo, né? Como no Apocalipse nós vemos ali, né, João falando de
do fim do mundo, né, do mar tornar-se em sangue e tudo mais. Hoje nós temos uma interpretação diferente, né? Os vespões, antigamente, né? Os barulhos, né, das vespas gigantes, né? Que nós vimos antigamente, hoje a gente interpreta o que faz uma vespa gigante, barulho, né? Vindo atacar o exército. Helicópteros, aviões, e eram conforme os recursos da época. Tá bom, irmão? E não podia ser diferente, né? Deus jamais iria usar um anjo para escrever aos homens, porque os anjos não sabem se expressar aos homens, tá? Então eles são diferentes de nós, né? Vivem em outro estado de glória e por isso que Deus veja que aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para vós. Eles ministravam essas coisas que agora vos foram ensinadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, os pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos bem desejam atentar. E Deus jamais usaria um animal para escrever aos homens, né? Pois estes vivem num reino bem mais inferior que os homens, né? Os anjos superior e os animais um reino inferior. E Deus usou homens, né? Mas homens santos, né? Conforme a gente vê em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. E na Bíblia temos o livro e a mensagem. No livro, nós temos o aspecto teológico, tá? Ou espiritual da palavra. E no livro nós temos a participação do elemento humano, dos escritores, dos materiais usados na escrita, como sejam aí as tábuas, os papiros, né, os pergaminhos e outros. Existem bibliotecas na Europa que existem livros de madeira ainda, gigantescos. Você vai lá, 1 metro e pouco de altura, né? Antigamente os livros eram escritos, né, conforme as condições de sua época, né? Hoje, com a tecnologia, é bem compactado, né? Um livro aí de 2.000, 3.000 páginas, como a palavra de Deus, ela pode ser carregada na sua mão, você pode levar para onde você quiser, e ler e usar bem a palavra de Deus. Tá, irmãos? E na mensagem, a palavra, e a divina, é dada por Deus, e foi Deus quem falou. Foi Deus quem ordenou esses homens a escreverem. Tá? A veracidade da palavra de Deus, irmãos. A Bíblia ela é um livro diferente de todos os demais livros. O que diferencia a Bíblia dos demais livros? É por ela ser inspirada, é por ela ser inspirada por Deus, né, no caso. Ela ter sido escrita por mais de 40 autores diferentes. O período que ela se escreveu, um período aí de aproximadamente 1.600 anos, né? Porque ela tem vida, contém vida, irmãos. A Bíblia contém vida. A palavra de Deus diz que ela é vida para os nossos ossos. Ou seja, os ossos, como representação dos sonhos, é a realização dos nossos sonhos. Se você se dispor a obedecer a palavra de Deus, servir ao Senhor, tornar a palavra de Deus as palavras do seu coração, da sua mente, seus sonhos se realizarão, né? Isso é o principal sonho, né? Que é ser salvo, né? Morar com Deus, alcançar esse mundo que muitas pessoas, né, chamam de utópico, né? Mas nós cremos fielmente, cabalmente nisso, que nós seremos salvos e um dia veremos a Deus como Ele é, e como Ele nos promete sua palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. O que diferencia a Bíblia dos demais livros é a sua inspiração divina. Nós podemos ver em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. A Bíblia é a palavra infalível de Deus. E Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Ele é fiel em seu cumprimento, porque ela foi inspirada pelo próprio Deus. Tá? E logo, irmão, Deus é o seu real autor. Entendeu? É como se eu estivesse aqui falando essa videoaula e os irmãos estivessem anotando.
As ideias seriam dos irmãos, né? Sairia da mente dos irmãos? Não, mas sim sairia de mim. Os irmãos escreveriam, né? Conforme os irmãos entenderem. E assim foi a palavra de Deus. Deus falando e os autores escrevendo conforme eles entendiam, conforme a sua época. E hoje é a palavra que nós temos hoje. Tá? E ela é fiel em seu cumprimento, irmão, porque ela foi inspirada pelo próprio Deus. Logo, Deus, o seu real autor, né? Então a Bíblia ela não apenas contém, como querem alguns, a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, né? Ela é a própria palavra de Deus. Disse certo autor que antigamente, para se falar da autenticidade da Bíblia, né, usava-se mesmo apenas a palavra. Assim, ó, a Bíblia é a palavra de Deus. Tá? E isso estava resolvido. As pessoas acreditavam quando se falavam que a Bíblia era a palavra de Deus. Mas conforme foi passando o tempo, né, era necessário acrescentar a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Ó, já começa a complicar. Porque só a palavra de Deus já não estava mais resolvendo mais. Porém, com o decorrer dos anos, né, a frase foi crescendo até chegar à Bíblia, é a palavra de Deus verbal e plenariamente inspirada. E logo mais adiante foi necessário usar uma bateria de termos teológicos, mais ou menos assim, quer ver? A Bíblia é a palavra de Deus, infalível e inerrante nos manuscritos originais, verbal e plenariamente inspirada. Tudo isso por causa da multiplicação da iniquidade, né? Da descrença. As pessoas iam duvidando mais, então devia se colocar termos que garantissem mais a veracidade da Bíblia. Né? Mas para quem crê, né, basta dizer a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus que a gente crê, né? A Bíblia Sagrada, que nós bem conhecemos. As falsas teorias sobre a inspiração da Bíblia, irmãos. Existem várias teorias que tentam desmentir que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Como nós vimos aqui, né? Conforme passou-se os anos, as pessoas iriam querendo mais satisfações. E teoria da inspiração natural, irmãos. Teoria da inspiração natural humana. E essa teoria ensina que os escritores da Bíblia foram homens superdotados de capacidade e força intelectual especiais, como Sócrates, Shakespeare, Camões, Rui Barbosa e outros, negando o sobrenatural, né, da Bíblia que nós tanto cremos. Tem a teoria também da inspiração comum. Essa teoria ela ensina que a inspiração dos autores da Bíblia não é a mesma que dos pregadores recebem hoje nos púlpitos. Essa teoria não confere, porque a inspiração que recebemos hoje é permanente, a dos escritores era temporária, ou seja, a gente recebe inspiração, né, constantemente para cada palavra que a gente vai falar. Antigamente não. Os caras receberam a inspiração e cessou, tanto é que hoje em dia não se continua mais a escrever a Bíblia, né? E João foi bem claro, né? Deus foi bem claro ali através de João. Quem acrescentar alguma coisa ao livro desta lei terá tirado sua parte na árvore da vida. Terá acrescentado as maldições desse livro. E quem retirar alguma coisa vai ter retirado sua parte na árvore da vida. Isso é bem claro porque refuta as seitas que existem hoje, como os Testemunhos de Jeová, onde Joseph Russell e depois os seus sucessores tiveram revelações, né, sobre o milênio e tudo mais. Joseph Smith, fundador dos Mormons, também, mesma coisa, que fala que recebeu a revelação do anjo lá nas tábuas e escreveu. E isso, o próprio espírito com Allan Kardec, né, que é o mais estrúxulo aí, que fala o Evangelho de Allan Kardec, né, ou seja, as boas novas de Allan Kardec. Ou seja, esses homens, eles realmente creram em Deus, eles buscaram a Deus. Talvez em suas filosofias, em suas alucinações, eles acabaram que foram inspirados aí, né,
por algum ser, por alguma coisa, menos por Deus, né? O cânon bíblico foi fechado, tá, em Apocalipse, e nenhum evangelho que fosse escrito, o apóstolo Paulo também escreveu sobre isso, além do que nós sabemos hoje, fosse maldição. Algumas pessoas dizem que isso foi um jogo dos padres católicos, né? Porque na decisão ali do fechamento do cano, né, houve muita discussão, muitos livros foram retirados, foram condenados, né, muitos livros foram considerados apócrifos, mas o que Deus permitiu que ficasse, o que é hoje, nós cremos que Deus foi Deus que permitiu, então nós não duvidamos, tá, irmão? Do que hoje os livros que estão no cano representam, tá? E a teoria da inspiração parcial, essa teoria ensina que apenas algumas partes da Bíblia são inspiradas e outras não. E essas dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é toda a palavra de Deus, né? Porque a gente vê aí algumas vezes o apóstolo Paulo falando, né? Falo eu, mas não o Senhor. Mas aí, irmãos, o apóstolo Paulo, nós temos que ser sábios na interpretação bíblica. Ele cansou de dar testemunho, eu estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vivia por ele, todas as palavras, se ele já tinha mortificado o corpo dele, irmão, a opinião dele com certeza era de Cristo, era bíblica. Isso nós não temos dúvida. E os conselhos que ele deu não foi nenhuma heresia, não foi nenhuma coisa que nós víssemos como absurda. Ele deu conselhos ali sobre casamento, sobre modos de vida, de viver, totalmente aceitáveis, não só para aquela época, mas para os nossos dias de hoje. E isso encerra qualquer discussão. O apóstolo Paulo foi o homem que mais escreveu o livro da Bíblia, foi um missionário aí que não mediu esforço, ele não extorquia os membros da igreja que ele fundava, né? Ele agradecia pelas ofertas, e quando as ofertas sobejavam, ele mandava parar, ele entendia a necessidade das outras pessoas. Então, pode dar a opinião que fosse na Bíblia, que pelo testemunho dele, né, Deus realmente tornou ele em base de homem. Tá? Teoria do ditado verbal, essa teoria ensina que a inspiração da Bíblia é só quanto às palavras, e não deixando lugar para as atividades e estilo do escritor, o que é anotado em caso da Bíblia. Ou seja, ela cai por terra, né? Nós já falamos aqui. Cada época existia um escritor, né, com um nível intelectual, né, com o idioma, com a palavra, e isso é notável em cada livro da Bíblia. A gente não vê a Bíblia vindo numa sistemática ali só de palavras, né? Nós vemos poesias, nós vemos relatos históricos, nós vemos narrativas, nós vemos várias coisas, né? Vários estilos literários. A teoria da inspiração das ideias. Essa teoria ensina que são inspiradas apenas as ideias da Bíblia e não as palavras que ficaram ao cargo dos escritores. Ou seja, é como se Deus desse a ideia para os escritores, os autores, e eles escrevessem o que eles quisessem. Ou seja, se fosse assim, não estaria escrito várias vezes, né? Assim diz o Senhor, Deus de Israel, né? Assim diz o Senhor Jeová na Bíblia, ou seja, Deus falando realmente ali. Teoria correta da inspiração da Bíblia. A teoria correta da inspiração da Bíblia é aquela que ensina que todas as partes da Bíblia são igualmente inspiradas por Deus, irmão. Tá? Os escritores eles não foram apenas robôs, tá? Mas houve cooperação vital e contínua entre eles e o Espírito Santo, que os capacitava para desempenhar essas funções. Tá? Como manusear a Bíblia, irmão? Nós vamos ver agora como nós manuseamos a Bíblia, como nós devemos manusear algumas dicas aqui que vão ser dadas, tá? Os irmãos, vocês vão aprender algumas coisas que terão utilidade para a vossa vida, tá? Para um completo domínio do manuseio da Bíblia, é necessário, primeiramente, que o aluno conheça as divisões da Bíblia, tá?
É necessário que você conheça as divisões da Bíblia. Você tem que, irmão, você é um cristão, é por obrigação conhecer as divisões da Bíblia, tá? Que já foram dadas na primeira aula. Os livros da Bíblia. Você é um embaixador de Cristo, tá? E você, o seu ídolo é Cristo, é Jesus, é a palavra de Deus, né? Cristo é a palavra. E você tem que saber tudo sobre o seu ídolo. Tá? Assim como as pessoas do mundo sabem tudo sobre a vida do seu ídolo, você tem que saber sobre a palavra de Deus. Amém, irmão? É isso, na orelha. As divisões dos capítulos, dos versículos, parágrafos, tudo. A Bíblia, ela completa, ela se divide em duas partes, tá? Velho e Novo Testamento. O Velho Testamento é formado por 39 livros, como nós já sabemos, o Novo por 27, e ela completa contém 66 livros. As abreviaturas para o Velho Testamento é VT e para o Novo Testamento é NT. Vamos lá, ver algumas coisas sobre algumas traduções correntes hoje no nosso país. As palavras em itálico, né, estão em itálico que aparecem na Bíblia, especialmente na versão Almeida Revista e Corrigida, tá? Ou seja, a arte, elas querem dizer que não constam nos originais. Alguns exemplos são Mateus 8, 26 e 33, 10 e 23, Lucas 19 e 2. Eu peço que os irmãos procurem isso aqui, tá? Palavras entre parênteses, as palavras que na versão Almeida Revista Corrigida estão em itálico, na versão Almeida Revista Atualizada, ou seja, na área, aparecem entre parênteses ou colchetes, tá? Como uma observação, nem todas. Tá? Título dos capítulos, é bom que se diga que ao estudante da Bíblia que os títulos sobrepostos sobre os capítulos lá de cada Bíblia, né, de cada assunto, também não constam nos originais. Por exemplo, parábola dos 10 talentos, parábola do rico e do lado. Isso não consta, tá? Nos originais. Tá? Divisão da Bíblia em capítulos e versículos. Essa divisão, até certo ponto, é muito bom para estudantes, porém não consta nos originais. E por outro lado, algumas pessoas acham prejudicial, pois tira o sentido do texto às vezes, né, e corta a continuidade de alguns assuntos. Né? Mas para quem memoriza a Bíblia e a memorizar, é um bom, tá? É um bom recurso de memorização. A divisão da Bíblia, a divisão do texto por parágrafo. A divisão do texto por parágrafo também não consta nos originais. A única versão em português que possui essa divisão é a Almeida Revista Atualizada. Tá, irmão? A ARA. Que é um texto, irmão? O texto são todas as palavras contidas numa mensagem bíblica. Tá? Por exemplo, pode ser um versículo bíblico, tá? Pode ser um versículo. O que é o contexto? Tá? Contexto é o texto anterior ou posterior ao que estamos lendo, ou seja, é tudo aquilo que está antes ou depois da passagem que está lendo. O contexto pode ser imediato, encontrado logo depois, né, ou imediato, encontrado em todo o capítulo ou em todo o livro. Tá? E a referência, irmãos? A referência é a conexão direta sobre um determinado assunto. A referência indica o livro, capítulo, versículo e outras indicações necessárias. Exemplo, Romanos capítulo 11, versículo 27. Tá? Isso é uma referência. Outras indicações, uma referência bíblica, tá? Você pode encontrar. Se você encontrar um A, por exemplo, Romanos 11, 17a. Ou seja, do começo à metade do versículo. Se em outra citação você encontra uma letra B, ou seja, da metade para o final do versículo. Por exemplo, Romanos capítulo 11, versículo 17b. Versículo 17 é do meio para trás. Tá? Porém, se for SS, significa que todos os demais versículos devem ser lidos, tá, irmão? Se você encontrar lá Romanos, versículo 11, capítulo 11, versículo 17, SS. Tá?
E outras abreviações como VV, que significa versículos, CF, que significa compare ou conforme, ou ainda, tá? Ou confira. IE significa isto é, tá bom? Como fazer abreviaturas dos livros bíblicos? Exemplo, Gênesis, GN, um G maiúsculo e o N minúsculo. Apocalipse, AT, o A maiúsculo e o P minúsculo. E assim por diante. O ponto e a vírgula juntos, irmão, indicam o início de um novo capítulo. Exemplo, Gênesis capítulo 2, versículo 9, vírgula, 11, 15. Ou seja, capítulo 2, versículo 9, ponto e vírgula, aí você vai pular lá para o capítulo 11, versículo 15. 11 e 15, tá? Quando não houver outra sigla. Siga das traduções da Bíblia, irmãos, correntes hoje aqui no nosso país. Das traduções, né? ARC, Almeida, Revista e Corrigida. ARA, Almeida, Revista e Atualizada. SBB, Sociedade Bíblica do Brasil. IBB, Imprensa Bíblica Brasileira. NVI, Nova Versão Internacional. NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje. KJM, né, versão do King James, ou seja, versão do Rei Tiago. Tá? E várias outras traduções que existem ocorrendo no nosso Brasil. Só dei aqui uma das principais. Né? Outras abreviações que nós podemos também encontrar, né, é AC, o A minúsculo, ponto, C maiúsculo, quer dizer antes de Cristo. AD é o Anno Domini, ou seja, depois de Cristo, mas só que com Cristo ainda vivo, né? Enquanto Cristo viveu, né? Anno Domini, AD. E o DC, depois de Cristo, já é o depois de Cristo com Cristo já sendo assunto para a glória. Tá? Vamos fazer agora, irmão, uma pequena síntese da história bíblica, tá? Para que os irmãos entendam aí como foi a história da Bíblia, mais ou menos. Tá? Canaã, a terra da história bíblica. Tá? A terra escolhida por Deus para ser o palco dos vários acontecimentos bíblicos foi a terra de Canaã. Tá, irmão? E a palavra Canaã significa terra baixa. Tá? Este local se situa entre o Vale do Eufrates e o Egito. Tá? Canaã possuía cerca de 240 quilômetros de extensão, de norte a sul, tá? E 120 quilômetros de largura média de leste a oeste. Tá? Em média isso. E era uma parte de terra muito fértil. E Canaã é o centro geográfico do mundo. Tá? Ou seja, um local seria melhor do que esse para nascer o centro das atenções, o centro do espírito. Né? E por ser esse centro geográfico, em Canaã havia um encontro de muitas culturas, tais como egípcia, Babilônia, Síria, persa, grega, romana, e todas essas culturas tinham influência sobre Canaã. E por ser agraciada com cordilheiras, mares, rios, contendo todas as espécies de clima, né, adquiriu com isso o cognome de terra que emana leite e mel, né, quando Deus prometeu a o seu servo Abraão, né, essa promessa. Jerusalém era a cidade central da história bíblica. A cidade de Jerusalém foi escolhida por Deus antes mesmo de Abraão chegar lá para estabelecer o seu quartel-general terrestre da operação divina. Esse nome primitivo de Jerusalém era Uruzlim, o nome primitivo de Jerusalém, que significa cidade de Salim. Né? Os judeus identificavam como Salém. Né? E Melquisedeque foi rei de Salém. Ó, nós vemos aí a ligação de Melquisedeque, né, com Cristo, né, já lá em Gênesis. Davi fez Jerusalém a capital de Israel, mais ou menos no ano 1000 a.C., tá, irmão? E essa bela
e histórica cidade, infelizmente ela foi destruída. E os babilônios aí arruinaram ela em 587, isso, na época de Cristo. Ela já era uma cidade muito importante. Tá? E a linguagem da Bíblia, tá? A escrita, a data em que o homem fez uso pela primeira vez da escrita não é conhecida. Tá? Moisés foi a primeira pessoa mencionada na Bíblia, tá? Como tendo escrito alguma coisa. Tá? Nem Adão, nem Noé, nem Abraão escreveram coisa alguma, pelo menos a Bíblia não menciona, tá, irmão? E há uns que acreditam que nem mesmo Moisés conheceu a escrita, tá? E hoje acredito que muito antes do dilúvio, homens já praticavam a escrita. A forma mais remota da escrita foi a criptografia, que era uma forma de desenho, tá, irmão? Figuras, né? Aqueles homens faziam os seus traços lá e faziam as figuras, né? Se você vê documentários de Discovery, você vai encontrar muito isso, tá? Faziam as tabuinhas de barro e ia lá faziam as figuras dos bois, das ovelhas, carneiros, mas que eles negociavam, né? Os pauzinhos, os seus desenhos, né? E que era uma forma de desenho, né? De figuras, onde as ideias podiam ser expressadas. Por exemplo, quer ver? Para escrever ele, o Aleph, né, da letra hebraica, eles desenhavam a cabeça de um boi, porque o Aleph significa boi, entendeu, irmão? Para escreverem o B, eles desenhavam uma casa, o Beit, né, o Beit, porque Beit significa casa. E para uma criança dizer ABC, como nós dizemos aqui abecedário, né, ele teria que dizer Aleph Bet, daí originar a palavra alfabeto. Tá? Os idiomas bíblicos ainda existentes, irmãos. Os 3 idiomas da Bíblia que ainda são falados hoje são o hebraico, o grego e o aramaico. Tá? O hebraico é a língua oficial do país israelita, né? O aramaico é falado entre os cristãos assírios, persas e no Iraque. Tá? O grego é a língua oficial da Grécia. Isso desde a antiguidade, quando o Alexandre o Grande preparou o mundo, né? Tianil, sem saber, né? Dominou ali o Império Grego, Macedônia ali, todo mundo para falar grego. Isso ajudou muito o Evangelho. Com o passar dos tempos, os idiomas eles sofreram algumas modificações, porém as suas bases são as mesmas. Tá? Deus, na sua infinita sabedoria, não permitiu que morressem os idiomas da Bíblia, a fim de que os inimigos da mesma tivessem suas bocas caladas. Ou seja, quem é inimigo da Bíblia não se estabelece, não subsiste. A palavra de Deus diz que passarão os céus e a terra, mas as palavras dele não passarão nunca. As palavras do eterno, do eterno, as palavras dele também são eternas, nunca passarão. Tá? O hebraico, irmãos, na Bíblia, a língua hebraica é também chamada de judaica, ou ainda a língua de Canaã. O alfabeto hebraico possui 22 letras e todas são consoantes. Mais tarde, aí, um sistema de pontos foi inventado com pequenos símbolos, tá, irmãos, para indicarem as vogais corretas. Tá? E esses pontos são colocados em cima ou dentro das consoantes ou embaixo. E esse sistema chama-se maçorético. Tá? E, entre outras características, o hebraico ele se escreve e se lê da direita para a esquerda, de cima para baixo. Tá? É diferente das outras línguas. Tá? O aramaico, irmãos. O aramaico também é chamado de siríaco e caldaico. É a língua oficial dos povos do norte, do nordeste de Canaã, ali da Síria, até o alto do Eufrates, ali do Iraque. O aramaico ele difere do hebraico nos seus sons e na estrutura, né, de certas partes gramaticais. Tá? E há na Bíblia alguns trechos que foram escritos em aramaico. Tá? Nós podemos ver isso ali quando Jesus está na cruz ali, ele fala aramaico. Quando
Ele estava lendo o livro da lei ali, a maioria do povo falava aramaico, então eu não entendi. Então tinha tradutores que falavam, escritos que falavam em hebraico, para eu entender, tá? Os manuscritos, irmãos, o grego, perdoem, o grego ele foi um idioma utilizado por Alexandre, né, como nós já dissemos aqui, quando ele dominou o mundo, né, criando o Império Greco-Macedônio, e era o idioma falado pelo povo do seu império. E esse mesmo idioma ele foi usado na escrita do Novo Testamento, tá, irmãos? Conhecido como koiné, que significa comum, para que todos pudessem entender as escrituras. Ou seja, o grego koiné é um grego comum, e ele foi ensinado em todas as províncias dominadas por Alexandre o Grande, justamente pelo fascínio dele sobre as escrituras, né? De querer que todo mundo se tornasse cristão também. Os manuscritos, irmãos, os manuscritos do Qumran, né? Os manuscritos do Mar Morto. A Bíblia ela foi escrita em rolos, que são chamados de manuscritos, né? Esta palavra é indicada em abreviatura por MS, tá? O manuscrito é indicado por abreviatura por MS. Esses manuscritos eles podem ser encontrados em forma de rolo ou livro, feito de papiro ou de pergaminho. O papiro era preparado por uma planta aquática muito abundante no Egito, né, como nós já falamos aqui na aula, e era um material bastante durável, contanto que não fosse umedecido, né? O papiro é forte e durável em clima desértico e seco. E as folhas de papiro eram brancas quando novas e iam amarelando com o tempo. Mas, se guardada em lugar seco, não prejudicava em nada sua legibilidade, ou seja, era uma folha adequada para se escrever. E o pergaminho era feito de peles de animais curtidos e polidos, né, preparado para a escrita. É um material bem mais superior ao papiro, porém de uso mais recente. Os manuscritos bíblicos possuíam duas formas de caligrafia, né, as unciais e as cursivas, né? A uncial era escrito em letra maiúscula e sem separação de palavras, porém o cursivo tinham letras minúsculas e separação de palavras. Tá? Período interbíblico, irmão, é um período em que muito importante de nós falarmos, que vai de Malaquias a Mateus. Né? Houve um período, esse período ele durou 400 anos, tá? E não houve revelação bíblica durante esse período. Nenhum profeta se levantou em nome de Deus durante esse período. Muitos livros foram escritos, porém destituídos de inspiração divina nesse período. Né? A Igreja Católica ela enxertou alguns, a exemplo de outras versões do canon bíblico, porém, uma análise mesmo superficial já mostra que esses livros não foram inspirados. Você vê os 7 livros apóstolos, nós falamos aqui na primeira aula, você vai ver que eles não são inspirados, tá? E nós vamos ver agora o Novo Testamento, irmão. Muitos livros eles foram escritos juntos aos que hoje compõem o Novo Testamento. Alguns por cristãos devotados, né? E outros por falsificadores, tá, irmão? Porém, esses livros não eram retirados de circulação e rejeitados pelo fato de Cristo ter permitido que toda a verdade viria apenas pelos apóstolos. Ou seja, quem era escolhido, sabia que os livros originais vinham pelos apóstolos. Dentro dessa promessa estão os escritos de Paulo, né, de Lucas, de Tiago, de Judas. E as epístolas foram assim escritas, mas de Paulo, que foram os primeiros escritos no Novo Testamento, no total de 13, foram escritas em 52 a 67 a.C. E as epístolas aos Hebreus, Judas, elas também foram escritas em 68 e 90, ano domini, né? Tá? Que é um ano recente ali, né? Após a subida. Algumas epístolas de Paulo elas foram escritas, né, depois dos evangelhos sinóticos e Apocalipse. E o Apocalipse ele foi escrito em 96, né? Ele foi
96, tá? Durante o reinado do imperador, durante o reinado aí do imperador Domiciano. E é, portanto, o livro mais recente do Novo Testamento. Para ser escrito, o Novo Testamento usaram mais ou menos 100 anos, tá? Ou seja, Deus mais uma vez aí mostrando que Ele é capaz, né, de fazer, renovar seus pactos. Tá? Agora, nós vamos ver aqui algumas traduções da Bíblia, tá? Nessa nova parte da aula, nesse novo período da aula. Algumas traduções da Bíblia. Como a revelação de Deus é para todos os povos, não somente para os judeus, tá, irmão? Houve, portanto, a necessidade de se traduzisse a Bíblia, né? E para outro idioma. E Deus operou de forma sobrenatural nisso, irmão. Para que a Bíblia pudesse ser traduzida toda, parte a parte, tá? E em mais de 2.100 línguas, tá? E nosso tratado nessa aula será sobre algumas dessas traduções, tá, irmão? Vamos ver agora nessa parte da aula algumas dessas 2.100 traduções bíblicas que esse o Pentateuco samaritano, irmãos. Essa tradução da Bíblia é chamada de Pentateuco samaritano. Ela foi escrita na linguagem de samaritano, tá? Que era uma mistura do hebraico e aramaico, tá, irmão? Que trata-se dos 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Pentateuco, ou seja, a lei. Levados para Samaria por Manassés, tá? Um sacerdote expulso de Jerusalém, né? Por ter casado com uma gentia, isso não era permitido aos sacerdotes. Então ele infringiu a lei e foi expulso. A filha de Sambalate, né? Governador de Samaria. E em Samaria foi construído um templo rival ao de Jerusalém, né? Como nós bem sabemos, onde houve a necessidade de levar para lá uma cópia da lei. E a lei, nós bem sabemos que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? A Torá. Então, eles levaram essa cópia da lei, né? Se chamou Pentateuco samaritano. Os Targums. A palavra Targum significa tradução. Os Targums eram traduções de porções do Antigo Testamento. Trata-se de explicações feitas em aramaico para os judeus que retornavam do cativeiro e haviam esquecido o hebraico. Gradativamente, o aramaico estava substituindo o hebraico. E haviam os Targums do Pentateuco, dos livros proféticos e dos livros agiógrafos, tá? Que é a divisão da Bíblia hebraica. E esses escritos, embora aperfeiçoados, não tinham valor escriturístico. E não se deve confundir os Targums com o Talmud, tá, irmão? O Talmud eram traduções e explicações reduzidas à escrita no século II. Tá bom? Então nós temos aí, como havia dito, né, como o pessoal estava ali voltando do cativeiro, eles liam o livro dos livros, né, da lei, livros históricos, o povo estava ali ensinado, né, e os escritos eles traduziam, né, do aramaico, né, do hebraico para o aramaico. Eu falei anteriormente do aramaico para o hebraico, mas é o contrário, tá? Septuaginta, irmão. Essa tradução bíblica ela foi feita na ilha de Faros, no porto de Alexandria, no Egito. Ele recebeu esse nome porque foi feita por 72 sábios judeus, tá, irmão? Sendo 6 de cada tribo, e o trabalho foi feito em 72 dias, tá? O vocábulo Septuaginta é do latim e quer dizer 70. Escreve-se em algarismo romano LXX. Então, quando você vê LXX, a versão de 70, né, a LXX, sabe que é a Septuaginta. E a versão de 70 foi a primeira versão completa do Antigo Testamento. E nessa tradução, os livros eles foram divididos por assuntos, né, como estão hoje situados em nossa Bíblia. Tá? Por exemplo, lei, história, poesia e profecia. Um grande problema que enfrentamos com essa tradução é que os livros apócrifos
foram nela acrescentados, tá? Ou seja, os apócrifos aí foram acrescentados em versão de 70. A Vulgata, irmãos. A Vulgata, a palavra Vulgata vem do latim, que significa vulgo, popular, corrente do povo, né, tudo mais. É uma versão feita por Jerônimo. O Antigo Testamento ele foi traduzido diretamente do hebraico, tá? E o Novo Testamento foi feita uma revisão, uma vez que já havia muitas versões em latim, né, do Novo Testamento. Então foi feita a revisão para poder ficar ali conforme a vontade de Deus. E foi a Bíblia da Igreja do Ocidente, na Idade Média, e foi também o primeiro livro impresso após a invenção do prelo, né, em 1452. Irmão. Olha aí que informação importante, em Mainz, na Alemanha. Tá? E ela foi decretada como Bíblia oficial da Igreja Romana, tá? No Concílio de Trento, irmãos. Os concílios aí que definiam o destino da Igreja. Então, o Concílio de Trento, né, foi dada a Vulgata como livro oficial. Porém, esse decreto só foi cumprido em 1592, não, 1452 para 1592. Passaram aí um bom tempo, mais de 100 anos, com a publicação dessa nova edição da Vulgata, pelo Papa Clemente VIII. E Jerônimo nasceu em 32 e faleceu em Belém, em 420, onde se pode até hoje ver o seu túmulo. Tá? Então, se você for aí a Belém, um dia aí na sua viagem a Israel, você vai lá no túmulo de Jerônimo, que ele contribuiu grandemente para a tradução da Vulgata. Você viver um ícone para falar isso. Também versão autorizada, né? Também chamada de versão do rei Tiago, nós falamos aqui, né? King James. O rei Tiago, pouco depois de subir ao trono da Inglaterra, em 1604, presidiu uma conferência que tinha por fim considerar as queixas dos puritanos contra os anglicanos, né? Essas duas facções aí, né? Cristãs. E dessa conferência resultou a escolha de 54 teólogos, dos quais somente 47 tomaram parte para fazer uma nova versão da Bíblia. E essa Bíblia foi publicada em 1611, irmão. E continua até hoje sendo a Bíblia favorita do povo que fala inglês. A Inglaterra já tinha a Bíblia de Wycliffe, né, publicada em 1388, né, mas depois o King James aí, já há 1611, foi a preferida. No programa aí de JFA, nós temos no Android aí, você pode baixar essa tradução, essas traduções de várias línguas. Eu tenho aqui a que eu prefiro no Android. Tá, versão alemã. Em plena reforma, irmãos, Lutero separou essa versão traduzindo diretamente os originais. Isso deu-se em 1534, tá? Em 1522, Lutero já havia publicado uma outra versão derivada da Vulgata, de muito valor para a reforma. E a Bíblia, na Alemanha, ela é considerada como o começo da literatura. Olha que legal. Aí, por isso nós vemos Deus abençoando aquele povo, né? Dar início a uma fase oradora de sua história, levantar grandes filósofos, grandes literários, né? Poetas, grandes poetas literários, né? E Deus abençoar essa nação. Versões em português, irmãos. A primeira versão em português foi a versão de Almeida. Almeida traduziu diretamente do grego e do hebraico. Tá? Nós vemos hoje aí a Ara e a publicou o Antigo Testamento em 1753, porém a Bíblia completa ela foi publicada pela Sociedade Bíblica e Estrangeira em 1819. Tudo que sabemos dessa tradução é que o texto de Almeida não era muito bom. Daí a necessidade de fazer uma revisão. E mais tarde veio a edição de Almeida revista corrigida, a arte, né, que nós conhecemos hoje. A Bíblia pentecostal a arte, né?
temos com base na Assembleia de Deus. E nessa revisão, o texto de Almeida foi melhorado. Essa revisão levou alguns anos, né, desde 1894 a 1925, né, demorou aí um pouco para melhorar. E em 1951, a imprensa bíblica brasileira, né, que é a Organização Batista, né, publicou os primeiros exemplares dessa versão. A edição de Almeida, revista atualizada, né, a ARA, foi uma comissão de especialistas brasileiros, né, que apresentou recentemente a ARA, feita em 1945, tá, ou seja, mais um pouco antigamente do que a corrigida. E essa revisão foi feita de 1945 a 1955, portanto, aí 10 anos. E essa atualização da versão de Almeida, né, é uma obra magnífica, apresentando uma melhor linguagem, né, uma melhor tradução que as anteriores. Né. Dessa tradução, o Novo Testamento foi publicado em 1951, tá? O Velho Testamento em 1958. Né, e a publicação é da Sociedade Bíblica do Brasil. Né. A comissão revisora compõe-se de 30 elementos, os mais abalizados de várias denominações, e foi feito o melhor que se podia. Ainda hoje, uma comissão permanente de revisão acompanhando o progresso da crítica textual. Tá? Ou seja, vamos ver a crítica textual aí, algumas matérias, em português, que vão ver em hermenêutica, vai ser muito pouco. A versão de Figueiredo, irmão. Essa versão ela foi traduzida pelo padre Antônio Pereira Figueiredo, em português, e levou 17 anos no preparo desta versão. O Novo Testamento foi publicado em 1781, tá? E o Antigo Testamento em 1790. Então nós temos aí, já os irmãos já podem participar aí do conhecimento de algumas traduções bíblicas, que for, creio, vai ser de grande utilidade aí para os irmãos estudarem. Não só ler a Bíblia, já li a Bíblia uma vez, lê outras versões, vê as diferenças, né? Você pode perceber. Tradução brasileira, irmãos. Em 1904, uma comissão de tributos do evangelismo brasileiro foi nomeada pela SBA e a SBBE para fazer uma tradução o mais fiel possível, tá? O Novo Testamento publicado em 1910 e o Antigo Testamento publicado em 1917. Essa tradução brasileira, né, ela se comportou muito fiel aos originais, tá? Pela rigidez na tradução. E não foi mais impressa e tornou-se obra do museu. Né? A versão de Roden, essa edição foi feita por um padre catarinense que começou como estudante na Alemanha e terminou no Brasil, sendo publicada em 1935. Tá? A versão de Marcos Soares também é uma versão bem famosa. Essa versão também foi feita por um padre brasileiro que efetivou uma versão feita da Vulgata em 1946. E não é uma versão fiel, como todas as versões católicas, por ser cheia de preconceitos e tendências, tá? Mas é uma versão famosa. A Bíblia em Portugal e no Brasil. Né? Estamos aqui finalizando já essa parte da aula, tá? E com essa versão de Portugal e no Brasil. Publicações feitas para o português datam de 1945, quando a rainha de Portugal, né, Leonor, esposa de Dom João X, traduziu algumas citações para o livro A Vida de Cristo, de Ludwig Saxon. Tá? Então, João Ferreira de Almeida nasceu em Lisboa, tá? Em 1628, era católico, aceitou a fé cristã em 1642, de carta, tornou-se o pregador do Evangelho, foi ordenado pastor em 16 de outubro de 1656, e Almeida traduziu o Velho Testamento, né, até Ezequiel 48, 21. E quando então ele faleceu, né, em 1691, né, a tradução por ele começada foi terminada pelos seus amigos. Tá, irmãos? Então, os amigos de Almeida, né, terminaram a versão que se converteu,
E isso foi muito importante, né? Deu continuidade ao trabalho do amigo, a possibilidade dos amigos tinham a ele.